Londrina, sol entre nuvens com chuva e a máxima prevista para hoje é de 18. E Cascavel tem máxima de 19, também com previsão de chuva. Lembrando que essa instabilidade vai continuar pelo menos até sexta-feira. E nós começamos te contando que a Câmara aqui da capital oficializou a cassação do vereador Éder Borges, mas a disputa aberta com a vaga ainda vai levar muita gente para a discussão. É isso, o vereador Chico Kuzma, do PROS, que é presidente da Câmara de Curitiba, fez o anúncio oficial da perda de mandato do parlamentar do Progressistas durante a sessão plenária de ontem. A leitura aconteceu no final dos trabalhos dos parlamentares. A mesa da Câmara Municipal de Curitiba, no uso de suas atribuições regimentais, nos termos do artigo 22, inciso 4º e parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Curitiba, resolve declarar a perda do mandato do vereador senhor Éder Fabiano Borges Adão, nome parlamentar Éder Borges, PP, tendo em vista a suspensão dos seus direitos políticos em virtude de condenação criminal transitada em julgado, proferida pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, vereadores e vereadoras, hoje à tarde estaremos emitindo esse ato. A cassação do vereador já foi assinada eletronicamente pelos 7 integrantes da mesa executiva da Câmara e publicada em Diário Oficial. Agora a casa terá 5 dias úteis para convocar o suplente. Éder Borges foi condenado pela Justiça por difamação contra a APP Sindicato, entidade que representa os professores estaduais. E como o caso já transitou em julgado, ou seja, já foi confirmado em última instância, a perda de mandato foi automática, segundo a Constituição Federal e também a Lei Orgânica do município. A princípio, quem deve assumir a cadeira é o segundo suplente do PSD, no caso Adilson Alves Leandro, conhecido como Mestre Pop. Porém, na decisão não é definitiva e, inclusive, já é alvo aí de questionamento. Rodrigo Reis, do antigo PSL e atual União Brasil, apresentou um requerimento solicitando que a Casa Legislativa consulte o Tribunal Regional Eleitoral para saber de quem é a vaga. Reis alega que Éder Borges já tinha sido cassado pelo tribunal em 2021 por ausência de quitação eleitoral em 2020. Mesmo tendo sido condenado pelo TRE, Borges conseguiu se manter no cargo por conta de um recurso apresentado junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com efeito suspensivo. O julgamento do recurso de Éder Borges está na pauta do plenário virtual da Corte, com votação aberta entre os dias 3 e 9 de junho. Caso a cassação se confirme, o tribunal pode derrubar o diploma de vereador eleito de Éder Borges e considerar inelegível. Assim, os mais de 3.000 votos recebidos por ele seriam considerados nulos, o que poderia determinar uma recontagem de votos. Desta forma, quem herdaria a vaga na Câmara de Curitiba seria o primeiro suplente do PSL naquela ocasião, ou seja, o Rodrigo Reis. Ele esteve ontem na Câmara para protocolar o requerimento dele e falou com o Jornal da Manhã sobre essa situação. Vamos ouvir. O Mestre Pop ele não deveria tomar posse, porque se o primeiro suplente do PSD estava inelegível, a vaga não é do PSD. Então não pode o segundo suplente tomar posse, até porque a jurisprudência diz que o partido não pode ser beneficiado com a documentação errada enviada pelo próprio partido. Mas a gente tem a certeza absoluta de que houve má fé na entrega do documento, porque ele sabia que ele não estava elegível. É essa a pergunta que eu faço. A vaga não pode ser do PSD, a vaga é do PSL, que é quem estava disputando com o PSD. Enquanto ainda não há uma definição sobre esse novo imbróglio, Éder Borges informou que deve recorrer à Justiça para tentar reverter a decisão da mesa executiva da Câmara. Ele também afirmou que vai manter a atuação política e também a pré-candidatura dele a deputado federal. Marque, só para resumir então essa história toda, a confusão está sendo provocada por conta daquele aspecto de quociente eleitoral. Quem estava inelegível ou estava na época, puxa aí o próximo. É isso, Bia, é isso. Vamos por partes, então. Primeiro, essa questão do Éder Borges recorrer à justiça. Vamos lá. É quase impossível ele conseguir algum sucesso. Conversei com vários juristas, alguns especialistas em direito eleitoral, que analisaram a questão, né, que analisaram também o ato da mesa da Câmara de Curitiba e diz que ele vai recorrer, obviamente, é direito dele, mas que é muito difícil o Éder Borges conseguir algum sucesso nisso. Então, cassação parece irreversível, a não ser que o judiciário entenda diferente, obviamente, mas é muito difícil que ele consiga alguma vitória nesse sentido. Ponto 2, quem assume a cadeira? Essa discussão vai longe ainda, até porque o Rodrigo Reis está aí disputando também o direito de ser chamado, mas veja,
o processo que ele invoca, Bia, ainda não foi julgado, não foi transitado em julgado. Ainda está em discussão lá no TSE em Brasília. Então, precisa que isso seja concluído lá, para que aí sim esse argumento dele faça sentido aqui. Por enquanto, essa questão está em aberto. Né? Só para lembrar rapidamente, nós, inclusive, aqui na Jovem Pan, adiantamos em primeira mão para os ouvintes, desde semana passada, essa confusão. Então, para relembrar a discussão, o que acontece é que lá em Brasília é uma discussão se o Éder Borges poderia ou não ser candidato, porque ele não prestou contas de forma correta em uma eleição passada, que ele nem se elegeu, mas prestou a conta mal e isso ficou ali sendo julgado. Então, se o TSE entender que ele nem poderia ser candidato, ele não poderia ter sido votado e os votos dele não valem. Então, a recontagem é feita de acordo com os votos que foram validados e aí as cadeiras são redistribuídas. Nesse caso, o Rodrigo Reis tem a razão. Agora, se o TSE dizer que não, que está tudo certo, que ele poderia ter sido candidato, aí chama o próximo suplente, que é o Mestre Pop. Então, não tem como resolver a situação agora, porque a situação não está resolvida, não há decisão ainda. Então, a Câmara deve chamar o Mestre Pop nos próximos dias. São 5 dias úteis para a Câmara fazer isso. Imagino que vai fazer isso lá para o final de semana, começo da outra. E aí, o Rodrigo Reis, com o direito dele, vai ficar reclamando até que a questão lá em Brasília seja resolvida. Então, por enquanto, Bia, o que vai acontecer é que o Mestre Pop deve ser chamado ainda essa semana, no mais tardar começo da próxima, para assumir a cadeira. Em paralelo a isso, é importante lembrar que o caso do vereador Renato Freitas, do PT, segue engavetado por ordem judicial até que a comissão lá de corregedoria da Câmara chegue a um relatório final sobre o e-mail hacker. Por que eu estou falando isso já? Porque a própria comissão diz que não foi o vereador que mandou, que foi um hacker que estava na República Tcheca, né, que é um hacker que acompanha muitas coisas aqui de Curitiba, não é nem no Brasil, é de Curitiba, né? Imagina, se eu for de fora e pensar no Brasil, eu vou pensar em São Paulo, pensar em Brasília, não. O hacker gosta de Curitiba. Então o hacker lá da República Tcheca mandou um e-mail aqui racista pro Renato Freitas, usando a conta do Cid Toaldo, e tem essa confusão formada. A própria comissão já disse que é um hacker, os vereadores já reconheceram que isso é um hacker, mas a discussão continua por lá. Vão aguardar para ver como é que ela termina. Nós aqui não vamos esquecer. E eu reforço aqui o que eu venho dizendo há muito tempo. Veja a diferença entre ser um vereador que defende a direita e um vereador que defende a esquerda em Curitiba. O vereador da direita foi caçado com uma canetada por um meme em 5 dias. O vereador da esquerda invadiu uma igreja, cometeu um crime, segundo o Código Penal brasileiro, e está há meses enrolando a discussão com a barriga. Paulo. Estamos aí o Paulo, daqui a pouco o Paulo volta então lá de Brasília com as opiniões sobre os temas aqui do jornal. Agora 7h11. Repita.